As Forças Armadas da Coreia do Sul emitiram o DEFCON 3 para todas as tropas, em preparação para qualquer eventualidade. Todos ficaram de prontidão, prontos para deixar suas bases a qualquer momento. Desde a fundação da República da Coreia, o nível 2 só foi elevado 3 vezes. O incidente do Machado em Panmunjom, em 1976. O caso de 26 de dezembro de 1979. Logo após o ocorrido em Seul, o atentado à bomba no mausoléu de Aung San, em 1983. E mais um caso foi adicionado. Com a forte intervenção chinesa na Península Coreana, a região virou uma grande nuvem negra. Na cidade sob nuvens negras, sente-se forte cheiro de poeira e fumaça. A Companhia Sambong da 190ª Brigada do 79, o grupo do Exército da Pátria, chegou aqui. Na linha de frente está o comandante da companhia, Zhu Jinying, que examina a rota no mapa com os olhos enquanto observa atentamente os arredores. Em sua expressão, passa mais uma sensação de tranquilidade do que de tensão. Isso se deve ao fato de a resistência do exército norte-coreano ter sido mais fraca do que o esperado. Ao lado dele, o oficial administrativo Bai Fu o protege segurando um rádio. Eles avançam rumo a Pyongyang e afirmam que podem chegar em 3 horas, segundo previsões. Zhu Jinying ouve e ri brevemente. Ele não esperava avançar tão rápido. Logo foca no objetivo. Pyongyang era o centro da operação e a chave para mudar a guerra. Relatórios das tropas de apoio continuaram chegando. A 200ª Brigada de Colaboração do Exército de Grupo, incluindo unidades blindadas, chegaria em breve. Zhu Jinying faz uma expressão curiosa. Ele já está imaginando em sua mente como a entrada dos tanques mudará a batalha. Mas, pouco depois, uma expressão de dúvida aparece em seu rosto. Ele não entendia por que o 78º Exército de Grupo estava sob sua jurisdição. Mas ele não pôde pensar muito, pois um estrondo repentino cortou o ar. Um míssil antitanque vindo de algum lugar atinge a companhia da linha de frente. Com uma explosão violenta, uma coluna de fogo se ergue, e os gritos de Bai Fu cortam o campo de batalha. Imediatamente entraram em posição de combate, mas outro míssil já estava vindo e destruiu o veículo blindado. Mísseis antitanque disparados pelo 8º O. Corpo do Norte eram usados ao máximo, mas até esses ataques já estavam no limite. Os mísseis estavam acabando. Já se falava em uma retirada urgente, mas recuar significava derrota na guerra. Fumaça, chamas e gritos humanos se misturam ao som de metal rasgado, tornando o campo de batalha caótico. O capitão Zhu Jinying gritou enquanto a linha de frente desmoronava, mas a situação já piorava rapidamente. Para conter as tropas chinesas, soldados norte-coreanos resistiram até o fim, tornando Pyongsong o campo de batalha mais feroz rumo a Pyongyang. Numa noite em que a chuva forte batia com força nas janelas, o escritório presidencial da Casa Azul estava mergulhado em uma escuridão pesada. Foi então que o telefone começou a tocar. A voz do presidente sul-coreano Lee Myung-won ecoa enquanto fala com o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, com urgência. Foi informado que o exército chinês já havia dominado todo o território da Coreia do Norte e que não só Sinuiju, mas agora até Pyongyang estava sob ameaça. O presidente Lee Myung-won disse: "Quando Pyongyang cair, o equilíbrio da Península Coreana será destruído." Sua voz mostrava mais determinação que tremor. Houve um silêncio como se todos estivessem esperando a resposta do presidente Trump. Responderam que só iriam observar. O tom do presidente Lee Myung-won ficou mais duro. Se só observarem, será o fim. Depois, alertaram que a China busca garantir rota para avançar ao Mar do Leste. Ele destacou que não é só um problema da Coreia do Norte, mas uma crise para toda a Ásia Oriental. Trump, porém, ficou em silêncio. O presidente Lee Myung-won não conseguiu esconder sua raiva diante dessa situação. Ele protestou fortemente, questionando até quando continuariam apenas observando. Ele afirmou que a Coreia do Sul está pronta e agirá sozinha se os Estados Unidos da América não tomarem uma atitude. Essas palavras foram um aviso de que, ultrapassando os limites da aliança, a Coreia do Sul poderia agir de forma independente. Embora não se ouvisse a voz do presidente Donald Trump, o clima de recusa era evidente. Então, o presidente Lee Myung-won falou com um tom ainda mais solene. Ele disse que isso não era apenas um problema da Península Coreana, mas uma ameaça que poderia se estender a Taiwan, Filipinas, Japão e até ao território continental dos Estados Unidos. E suas palavras cortaram o ar como flechas afiadas. Mas, novamente, um breve silêncio pairou. E, finalmente, o presidente Lee Myung-won tomou uma decisão. Ele afirmou que, se preciso, só as Forças Armadas da Coreia agiriam e que faria tudo para proteger a soberania do povo. Mesmo que o preço fosse alto, sua voz carregava uma convicção amarga. O presidente Lee Myung-won soltou um suspiro lentamente e então desligou o telefone. Sob o céu escuro, uma forte chuva caía e as gotas batiam na janela.
Aqui é a 17ª Divisão de Infantaria 100ª Brigada em Gyeonggi-gu, Incheon. Desde que o DEFCON 3 foi declarado, usavam todos os equipamentos e classificavam os suprimentos na base. Até o jantar era feito com rações de combate. Um soldado reclamava enquanto comia ração com feijão preto. Não era um modelo novo. A 109ª Brigada de Infantaria seguia classificando suprimentos. A caixa era vermelha e os recrutas, confusos pela falta de treinamento. Era comum perderem o carregador por não prendê-lo e deixá-lo no armário. A classificação dos suprimentos avançava lentamente. Enquanto isso, dentro da base, a organização dos materiais seguia. Mas o radar da 100ª Brigada de Infantaria detectou algo estranho. Mais de 50 aviões foram detectados sobre o Mar Ocidental. Normalmente, os aviões civis vindos da China para a Coreia seguem da parte sul da península de Shandong em direção a Incheon. Mas esses aviões estavam todos indo da parte norte da península de Shandong em direção à Coreia do Norte. Por mais que eu olhasse, era uma cena muito estranha. A informação foi enviada ao Estado-Maior Conjunto, que ao ver os aviões teve um pressentimento imediato. Disseram que era como uma trombeta, capaz de iniciar uma grande guerra. Então, o Estado-Maior Conjunto recebeu uma notícia chocante. Afirmaram que o exército chinês lançou muitas tropas aerotransportadas em Pyongyang. A queda de Pyongyang era iminente. Eles avançaram dezenas de quilômetros em um dia. Na verdade, era como se não houvesse resistência alguma por parte do exército norte-coreano. Na Coreia do Sul, apesar da falta de consenso nacional, havia debates intensos sobre o avanço ao norte. Nesse contexto, houve uma batalha importante na Coreia do Norte. O local era Pyeongseong, a cerca de 30 quilômetros de Pyongyang. Pressionado para ocupar Pyongyang rápido, o exército chinês avançou sem conhecer bem as estradas da Coreia do Norte, o que causou problemas. Os principais líderes da Coreia do Norte chegaram a admitir abertamente em uma cúpula que as estradas do país são ruins, mostrando como a situação das estradas norte-coreanas é realmente precária. Em toda a cúpula, as Coreias priorizam discutir cooperação econômica, com estradas e ferrovias liderando a pauta. O transporte na Coreia do Norte é tão atrasado que quase não existe. Em 2019, a Coreia do Norte tinha 26.196 quilômetros de estradas, um quarto do total da Coreia do Sul. Menos de 20% das principais estradas são pavimentadas. Com essas instalações precárias, percorrer 150 quilômetros em linha reta em apenas um dia fez com que os equipamentos não resistissem. Como as tropas da 191ª Brigada Combinada estavam motorizadas, elas não vieram a pé, mas sim em veículos. No entanto, havia inúmeros problemas de manutenção dos veículos que precisavam ser resolvidos. Nessa situação, o Comando de Guarda de Pyongyang do exército norte-coreano atacou primeiro as tropas chinesas. Essa unidade é especial do Comando de Guarda. Foi sob as ordens do general Wak Chang-sik que atacaram as tropas chinesas. A Brigada Han, do Comando de Guarda de Pyongyang, tinha cerca de 5.000 soldados, mais que as brigadas regulares norte-coreanas de 1.500 primeiro. Atacou a 191ª Brigada Combinada chinesa. Escondidos perto da estrada, viram o primeiro carro passar e atacaram os veículos do meio da coluna. Eles eram claramente mais fortes que a 112ª, a Brigada de Infantaria Leve do 8º Corpo Norte-Coreano na fronteira. Eles fizeram uma emboscada para confundir o inimigo e atacaram pelos dois flancos. A 191ª Brigada Combinada priorizou mobilidade em vez de poder de fogo, forçando o exército chinês a recuar no primeiro ataque. Após ataque surpresa norte-coreano, 6 veículos chineses foram destruídos e 32 soldados mortos. O exército norte-coreano lutou bem, mas não derrotou o exército chinês de forma esmagadora. O exército norte-coreano enfrentou muitos problemas, já que, apesar do ataque surpresa, sofreu mais baixas. Ao usar armas antitanque, além de se esconder e atacar de surpresa, é essencial saber de onde vem o inimigo e se há cooperação entre as tropas. As armas antitanque, por sua natureza, têm a característica de revelar facilmente sua posição devido ao retrocesso causado após o disparo. A sobrevivência é frágil e, após o disparo, a infantaria deve proteger e cobrir a equipe anti-tanque. Mas, na verdade, aqui as equipes de ataque anti-tanque e os soldados de infantaria estavam posicionados separadamente. Então, as equipes de ataque anti-tanque foram alvo de ataques concentrados após o disparo. Como resultado, todas as equipes de ataque anti-tanque foram aniquiladas após o primeiro tiro. Os veículos do exército chinês permitiram aniquilar os soldados norte-coreanos restantes devido à falta de experiência deles em combate real. O exército chinês também atirava contra o povo norte-coreano. No exército norte-coreano,
Havia agitação com a notícia da chegada das tropas chinesas. Dissidentes norte-coreanos transmitiam essas notícias constantemente à Coreia do Sul e aos Estados Unidos. Vários submarinos norte-coreanos desaparecidos foram encontrados em uma base na província de Pyongan, do norte. A Marinha continuava apoiando Kim Yeol-jung e estava ajudando-a a se refugiar em um local seguro usando submarinos. Mas foi quando o exército chinês interveio que Kim Yeol-jung começou a reaparecer na província de Pyongan do Norte, onde as tropas chinesas haviam chegado. Kim Yeol-jung estava a caminho de Pyongyang novamente junto com o exército chinês. Ao mesmo tempo, os partidários de Kim Yeol-jung, que haviam sobrevivido, também começaram a agir novamente. Dizem que o maior erro de Kwak Chang-sik foi não capturar Kim Yeol-jung a tempo. O Centro de Investigação Jo Sa-jang, que sobreviveu, construiu sua base e formou uma facção anti-Kwak Chang-sik, conseguindo sucesso. Essas pessoas discordavam do gabinete e das transferências autoritárias feitas por Kwak Chang-sik. Quando ouviram que Kim Yeol-jeong voltaria à vida, eles logo pararam de lutar. Pelo que parece, algumas linhas de defesa ficaram completamente abertas. O exército chinês avançou novamente após recuar temporariamente por um ataque surpresa norte-coreano. A partir de agora, eles decidiram que o poder de fogo era mais importante do que a mobilidade. Assim, a 200ª Brigada Combinada do 79º Grupo de Exércitos, que vinha vindo de trás, assumiu a liderança. A 200ª Brigada Combinada era uma brigada combinada de porte médio, equipada com um batalhão de veículos blindados sobre rodas. Colocaram os blindados na frente e avançaram devagar. O comando de guarda da Coreia do Norte se surpreendeu com os veículos blindados, mas ainda tentou lutar, porque eles acreditavam que o 12º Corpo do Norte, que havia recebido ordens anteriormente, atacaria a retaguarda das tropas chinesas. Mas essa crença logo foi destruída. O 12 e o Corpo do Norte desistiu após uma palavra de Kim Yeol-jung. O comando de guarda achava que bastava manter a guerra de atraso em Pyongyang. Mas essa luta também não parecia durar muito. Como já mencionei, forças aerotransportadas chinesas fizeram uma grande operação de paraquedistas em Pyongyang e Pyongsong. A defesa antiaérea da Coreia do Norte é densa, como uma teia de aranha. A Coreia do Norte opera uma defesa antiaérea em 3 ou 4 camadas, como uma teia de aranha, baseada principalmente em mísseis superficiais, da série Surface-to-Air. A CIA avaliou que a defesa antiaérea da Coreia do Norte é uma das mais densas do mundo. O sistema de defesa antiaérea da Coreia do Norte é operado de forma integrada, composto por aeronaves sob o comando da Força Aérea, mísseis superficiais, artilharia antiaérea e unidades de radar. Os mísseis superficiais Surface-to-Air 3, Surface-to-Air 2 e Surface-to-Air 5 estão concentrados principalmente ao redor de instalações nucleares importantes, bem como bases de míssil balístico intercontinental e míssil balístico lançado de submarino e outros pontos militares estratégicos. Eles construíram uma rede de defesa de múltiplas camadas, capaz de interceptar e abater alvos em diferentes altitudes, de acordo com a altura de aproximação do inimigo. Esses mísseis usam radar próprio para localizar o alvo, e ao serem lançados, explodem fragmentos próximos para abatê-lo. O problema é que a defesa aérea é controlada pela Força Aérea, ligada ao grupo da Kim Yeol-jung. Assim, as tropas aerotransportadas da China foram lançadas em segurança, sem danos da defesa aérea da Coreia do Norte. Na verdade, como até os radares da China estavam sendo interferidos, era uma situação em que nem mesmo poderiam interceptar corretamente. Tropas chinesas foram lançadas indiscriminadamente nas regiões da igreja de Pyongyang e de Pyongsong. A 200ª Brigada da Força Aérea Chinesa avançou com blindados contra o comando de guarda de Pyongyang. Apesar de defensivo, o exército norte-coreano teve baixas ao ser atacado por 2 lados. Morreram lutando em grupos de 5, atirando entre si. O exército chinês também teve grandes perdas. Estatisticamente, excluindo aqueles que morreram imediatamente em combate, cerca de 70% das pessoas que poderiam ter sido salvas teriam sobrevivido se tivessem recebido primeiros socorros adequados. Esses dados mostram estatísticas da Guerra do Iraque dos Estados Unidos da América. A China errou ao enviar os CC-3 ao campo de batalha sem treinamento adequado. Só ensinaram a usar bandagens de pressão e torniquetes térmicos e os mandaram assim. Nem ensinaram primeiros socorros básicos, como curativo selado em 3 lados ou cânula nasofaríngea. No campo de batalha, todos precisam ser socorristas. Muitas pessoas poderiam ter sido salvas apenas com primeiros socorros adequados. Durante a Batalha de Pyongyang, houve um total de 673 feridos graves. Desses, mais de 90%, ou seja, 606 pessoas, morreram durante a evacuação por não receberem tratamento. Eles poderiam ter sido salvos. Nesse processo, houve muitas vítimas civis. Proteger civis era prioridade, mas nem Coreia do Norte, nem China se preocupavam de fato com isso. O exército chinês expulsou as tropas norte-coreanas de Pyongsong e avançou até entrar em Pyongyang. O comando de guarda decidiu lutar até o fim,
mesmo com a possível destruição de Pyongyang. Mas cometeu um erro de julgamento. Com a China realizando interferência de rádio e ataques cibernéticos, a comunicação da Coreia do Norte ficou fora do ar. Por isso, as comunicações entre unidades militares não funcionavam direito. O comando de escolta, ao ver que só 2 unidades chinesas chegaram, mandou o 12 e o Corpo da Coreia do Norte atacar a retaguarda chinesa. Eles passaram a acreditar que tinham uma chance. O Conselho de Estado está reunido para decidir o futuro da República da Coreia. Em uma sala de reuniões pouco iluminada, as principais autoridades do governo estão sentadas em torno de uma longa mesa. O clima é tenso e todos têm expressões sérias. O presidente Lee Myung-han iniciou seu discurso. Ele afirmou categoricamente que a crise atual é uma situação que a Coreia do Sul nunca experimentou antes. Ele destacou que, com o exército chinês tentando ocupar Pyongyang, o futuro do país está em risco. Ordenou aos ministros que dessem opiniões com lógica, não emoção. O ministro da Defesa, Lee Jong-wan, afirmou com firmeza que há apenas 2 opções. Ou avançamos imediatamente para o norte e enfrentamos o exército chinês, ou entregamos a segurança da República da Coreia nas mãos da China. Ele alertou que, se hesitarmos, o exército chinês avançará ao sul e a Coreia do Norte deixará de ser zona de amortecimento, tornando-se base estratégica da China. Se a China avançar no Mar do Leste e pressionar a Coreia, esta ficará impotente entre Estados Unidos da América e China. Jeong Han-geol, ministro da Economia e Finanças, rebateu fortemente. Ele disse que avançar para o norte levaria a uma guerra total e ao colapso imediato da economia. Ele alertou que as grandes empresas se retirariam, o capital de investimento fugiria e a economia sul-coreana, altamente dependente do exterior, entraria em colapso. Ele disse que devemos encontrar um momento em que haja menos danos possível e que a guerra deve ser o último recurso. O chefe do Gabinete de Segurança Nacional, Lee Jae-mok, interveio para interromper. Ele destacou que economia e segurança são inseparáveis, pois a economia depende da confiança na segurança nacional. Ele destacou que cresce entre o povo a exigência por guerra e que, sem decisão imediata, a confiança no governo vai desmoronar. A sala de reuniões ficou cada vez mais cheia de discussões acaloradas, mas ele acalmou a todos novamente. Ele enfatizou. Ele afirmou que começar uma guerra sem os Estados Unidos é quase suicídio. E, finalmente, o presidente Lee Myung-han, que observava a situação, voltou a falar. Depois de ouvir todas as opiniões, ele tomou uma decisão firme. Ele disse que não podemos mais perder tempo, que se a China dominar todo o território da Coreia do Norte, o futuro da Coreia do Sul desaparecerá. E, é claro, o preço da guerra também será enorme. Em seguida, o presidente Lee Myung-han ordenou que colaborassem com os Estados Unidos para aumentar a pressão diplomática e, ao mesmo tempo, estivessem prontos para agir militarmente imediatamente. O Ministério da Defesa ativou o plano para o norte, enviou forças especiais e ordenou prontidão. O Ministério da Estratégia e Finanças pediu urgência na criação de um orçamento de guerra e na preparação para informar a população sobre o estado de emergência. Foi simples e direto. O presidente Lee Myung-han disse que, se o povo quiser, devemos agir e que, se hesitarmos, perderemos tudo. E disse que a decisão ficará para a história. Quando sua voz se calou, um silêncio pesado tomou conta da sala de reuniões. Todos assentiram com a cabeça, concordando com a decisão do presidente. Enquanto isso, China e Estados Unidos decidiram realizar uma reunião a portas fechadas. Isso ocorreu devido ao temor de que a situação na Península Coreana levasse a uma guerra total entre China e Estados Unidos, podendo causar até a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América exigiram que a China retirasse tropas da Coreia do Norte, mas a China disse que seguia o Tratado Sino-Coreano. Diante da pressão dos Estados Unidos sobre o uso de força militar, a China recuou. As negociações secretas foram conduzidas discretamente. Ninguém percebeu o que estava acontecendo e finalmente chegaram a uma conclusão. A conclusão revelou que a política internacional é guiada pela força e interesses das grandes potências. Os Estados Unidos também não queriam que uma terceira guerra mundial acontecesse. Então, parece que decidiram ceder parte do que a China queria. China e Estados Unidos da América negociaram sorrindo em uma sala fechada em Pequim. Por trás disso, só importaram os interesses das grandes potências, ignorando a Península Coreana. O Serviço Nacional de Inteligência seguia coletando e analisando informações sobre a Coreia do Norte, pois era tudo o que podia fazer no momento. A Coreia do Sul enfrentava grande dificuldade. Apesar do apoio público, havia forte oposição de alguns grupos e desconfiança na liderança do presidente Lee Myung-wan. Havia conflitos com os Estados Unidos da América sobre avançar ao norte, então era como uma vela ao vento. Na verdade, o governo da República da Coreia também demonstrava uma forte determinação em avançar para o norte, mas não podia colocar isso em prática, porque havia um medo vago
e muita ansiedade sobre a possibilidade de ousar entrar em guerra com a China. Em uma guerra, centenas ou milhares de empresas faliriam e muitas pessoas morreriam. Era preciso uma razão forte para avançar ao norte, enquanto o exército sul-coreano infiltrava tropas especiais na Coreia do Norte. Incluíam áreas como Zona Desmilitarizada, Nampo, Wonsan, Sinuiju, Haeju e Simpo. O exército sul-coreano mantém de 10 a 20 postos de comunicação na Coreia do Norte. Esses postos de comunicação eram disfarçados como prédios civis, alguns em colinas ou áreas montanhosas. Esses postos mantinham comunicação constante com a sede da Coreia do Sul. Antes eram mais, mas após o colapso da Sala de Informações sobre a Coreia do Norte, em 2024, tivemos que reconstruí-los do zero. Por isso, construímos entre 10 e 20 desses postos. As forças especiais se infiltraram aqui para se prepararem antecipadamente, caso precisassem avançar para o norte, sabendo exatamente para onde deveriam ir. Eles também sabotaram instalações do exército norte-coreano e às vezes faziam parecer que acidentes fatais com figuras importantes eram apenas acidentes, disfarçando-os secretamente. Nos Estados Unidos, alguém ainda fornecia informações. Assim, pôde-se entender onde estavam as tropas chinesas e os próximos planos da Coreia do Norte. Acima de tudo, os membros da nova Joseon conseguiram obter novas informações nas proximidades de Pyongyang. Embora não fossem informações de alto nível, ainda assim conseguimos identificar aproximadamente a localização dos bunkers subterrâneos da Coreia do Norte e onde fica o gabinete. Graças a isso, embora não tanto quanto antes, a Coreia do Sul estava gradualmente recuperando sua antiga rede de inteligência humana à medida que esses esforços continuavam. As Forças Armadas sul-coreanas também responderam a isso, mobilizando aviões de reconhecimento e satélites militares para buscar informações dentro da Coreia do Norte, como se estivessem caçando agulha no palheiro. O tempo era essencial. Ninguém sabia quando a ordem para avançar ao norte seria dada. Enquanto isso, dentro do país, a polícia também continuava a desempenhar um papel ativo. Ao filmar o Heoninneong, patrimônio histórico número 194 com drone, ele alegou erro e gravou o prédio do Serviço Nacional de Inteligência próximo. Era um espião chinês. Ele estava secretamente filmando instalações importantes, como o Serviço Nacional de Inteligência, com um drone e fornecendo essas informações para a China. Incidentes semelhantes estavam acontecendo em todo o país. Fornecimento de informações sobre bases militares, tropas e instalações como usinas nucleares ocorria em vários locais. A polícia estava conduzindo atividades de contra-espionagem em relação às situações que ocorriam internamente e capturando espiões um a um. Já as ameaças do comando de guarda de atacar a China com armas nucleares não surtiram mais efeito. Desta vez, o exército chinês tinha 3 objetivos ao intervir na crise na Coreia do Norte. O principal objetivo foi proteger a vida e os bens dos chineses na Coreia do Norte, levando a China a intervir na emergência norte-coreana. É resgatar todos os chineses e empresários presos nas prisões norte-coreanas. E o segundo objetivo é a dissolução do gabinete, liderada pelo general Kwak Chang-sik, do Comando de Guarda da Coreia do Norte. A China vê o gabinete do general Kwak Chang-sik como ilegal e irregular, buscando criar um gabinete legítimo conforme os procedimentos corretos. Na verdade, embora digam que esse é o objetivo, trata-se apenas de colocar figuras pró-China em cargos importantes da Coreia do Norte, de acordo com os próprios interesses chineses. E o terceiro objetivo era justamente dominar todas as instalações nucleares da Coreia do Norte. Atualmente, existem 28 instalações nucleares e 21 instalações de produção de armas biológicas na Coreia do Norte. A maioria ficava ao norte de Pyongyang. O 78º Grupo de Exércitos avança para Hamgyong, enquanto 3 brigadas e o 79 ou grupo miram ao norte de Pyongyang para controlar instalações nucleares. O envio de apenas 2 brigadas e tropas aerotransportadas a Pyongyang também visava garantir essas instalações. O 79º Grupo de Exércitos mirando Pyongyang assumiu o controle das 13 instalações nucleares em Pyongyang do Norte e norte de Pyongyang do Sul, ao norte de Pyongyang. Incluíam-se aqui o reator nuclear, o reator de água leve em Taechon, minas e depósitos de urânio, além da instalação de enriquecimento no Monte Cheonma. E o 78º Grupo de Exércitos avançou para a província de Hamgyong. Eles agiram para controlar minas e depósitos de urânio em Musan e Hajin, além de tentar assumir o local de testes nucleares de Punggye-ri, central no desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte. O motivo pelo qual a China tentou assumir o controle das instalações nucleares da Coreia do Norte foi a suposição de que a Coreia do Norte poderia agir de forma inesperada com armas nucleares, além de buscar apoio internacional. Alguns poderiam chamar isso de invasão ilegal, e realmente havia quem o fizesse. O 78º Grupo de Exércitos tomou o local de testes nucleares de Punggye-ri quase sem combate, e seguia de Kinchaek para Hamhung.
Essa foi a história. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.